Então, estamos gravando. Mais uma vez, boa noite aí, as presentes, Suelen, Ana e Ellen. Aos demais que vão chegar durante a aula ou que vão assistir a aula gravada mais tarde também, sejam bem-vindos. Nós não estávamos com essa aula de hoje na programação, porque vocês iam ter evento de banca de apresentação de projeto integrador. Houve uma mudança na programação e a gente ganhou um dia mais de aula, o que significa que a gente vai ter mais tempo para nos aproximarmos do programa completo do nosso curso. Infelizmente, a gente não vai conseguir ver tudo que eu gostaria de ver, mas eu acho que já deu para a gente ter uma boa noção aí da influência da ciência política nos temas que importam aí a formação de vocês, né? Semana passada, vocês participaram do painel de federalismo tributário do Fórum Federalista Nacional. Aliás, o que vocês acharam do evento? Gostaram? Eu achei muito boa a discussão, o pessoal ali muito preparado que estava no evento pela noite. O que vocês acharam da experiência? Se é que acharam, Ana, Ellen? Bom, eu vou compartilhar a tela e vou começar a apresentar a aula e a gente vai conversando. Estão vendo a tela? Sim. Vocês chegaram a assistir as palestras do evento da semana passada? Que eu perguntei e ninguém me respondeu? Aquele que era para assistir na quinta? Isso. Eu assisti só o começo, na verdade. Ah, tá. Aí eu fiquei, porque ficou gravada, né, de assistir depois, acabei nem assistindo, para ser sincero. Tudo, né, no caso. Depois assista, assim, até pela questão do tema, porque a gente ia falar das questões políticas que dizem respeito à tributação. O tema do Fórum Federalista é a distribuição de poderes, né, principalmente entre União, Estados e municípios, e os problemas do sistema tributário. Então, uma coisa que interessa a ciência política, a legislação tributária, a parte de planejamento tributário depois, era um tema que tinha bastante a ver com o curso, por isso que eu achei bacana que vocês participassem. Então, os que não viram tudo naquela noite, depois podem entrar lá no vídeo e assistir, tá lá no YouTube ainda, porque foi E os palestrantes muito bons, muito capazes, professores universitários, procuradores da República, coisa de primeira linha, assim, sabe? Então, quando vocês tiverem oportunidade, assistam, porque vale a pena, tá? Hoje a gente vai falar do funcionamento do nosso sistema político. A gente estudou durante o curso a questão de presidencialismo, parlamentarismo. Então, agora a gente vai estudar as competências dos poderes no Brasil e um pouco de por que nós temos tantos problemas e tantas disputas entre executivo, legislativo e judiciário. A gente vive no Brasil um regime presidencialista que os cientistas políticos batizaram por presidencialismo de coalizão. Porque o presidente, para conseguir governar, ele precisa formar maioria no Congresso, e o Congresso não tendo a responsabilidade de governar, porque nós não somos parlamentaristas, o presidente precisa, de alguma maneira, conquistar a lealdade dos deputados e senadores, e para fazer isso ele precisa trabalhar com questão de orçamento e de emendas. Então você tem meio que um comércio entre Câmara, Senado e Presidente da República. Isso vale para o governo Bolsonaro e valeu para os governos que vieram antes dele. Não é uma questão do ocupante da cadeira, mas do sistema que nós escolhemos na Constituição. Antes disso, falar também um pouquinho desse sistema eleitoral, de como que a gente forma o Congresso e como que a gente escolhe os nossos deputados, que é uma coisa que muitas vezes nós não entendemos. E com isso, acho que a gente fala disso essa semana que vem, e fecha nosso curso, até porque a gente só tem mais uma aula, né, que é a de semana que vem. Tá certo? Então, vou começar falando do Poder Legislativo,
porque falando do Poder Legislativo, eu falo das eleições para deputados, que tem a mesma regra das eleições para deputados estaduais e vereadores, que é o nosso sistema eleitoral mais complexo. Para eleger o presidente, ganha o mais votado. Se o mais votado não atingir metade dos votos válidos no primeiro turno, temos um segundo turno. A mesma coisa vale para o governador e a mesma coisa vale para os prefeitos das cidades com mais de 200 mil eleitores. Nas cidades com menos de 200 mil eleitores, ganha o mais votado, independente do percentual. Então, não tem grandes segredos, ganha o mais votado. Senador ganha o mais votado. Ou os dois mais votados em anos onde há duas vagas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui de poder legislativo, tá legal? Deixa eu abrir aqui a Constituição para mim. Estão vendo aí na tela, né? Sim. Então, aqui, a gente tem aqui no artigo 45, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e no Distrito Federal, certo? Então, esse sistema proporcional é uma coisa que muita gente não entende. Por que que, às vezes, um deputado recebe mais votos do que outro, e esse deputado mais votado não é eleito, enquanto um deputado menos votado é eleito? Não sei se já perceberam isso. Às vezes, o sujeito tem 5, 10, 20 mil votos a mais do que um deputado eleito e não consegue uma cadeira. É porque a nossa Câmara e, consequentemente, a Assembleia Legislativa do Estado e a Câmara de Vereadores, ela tem as suas cadeiras distribuídas a partir do chamado sistema proporcional. Os deputados, assim como deputados estaduais e vereadores, são representantes do povo. Nossa democracia, a gente estudou em democracia, ela é representativa. Temos aí 130 milhões de eleitores, não dá para a gente organizar uma votação de todos os temas que importam para o Estado com 130 milhões de votantes. Então, os votantes escolhem representantes que se fazem presentes novamente, representar, tornar presente de novo, e esses representantes votam em nome do povo. O Senado não é composto de representantes do povo. O Senado é composto de representantes dos estados. Cada estado brasileiro tem 3 senadores, independentemente da sua população. Já os deputados, eles são escolhidos proporcionalmente de acordo com a população de cada estado. E eu já vou explicar a respeito disso. Mas antes vamos falar de sistema proporcional. Como é que são escolhidos os deputados? Os deputados, para concorrerem a uma eleição, lembrando de novo, quando eu falo de deputado, vale para deputado estadual, deputado federal e vereador. Então, os deputados, eles são filiados a partidos políticos, e os partidos políticos organizam chapas para lançarem seus candidatos. Essas chapas, obrigatoriamente, precisam ter um mínimo de 30% de candidatos de um dos sexos. Na prática, essa cláusula serve para garantir que pelo menos 30% das candidaturas sejam femininas. Então, pelo menos 30% das candidaturas tem que ser de um dos sexos. Um partido pode lançar até 70% de homens ou até 70% de mulheres, mas você não pode ter uma chapa 100% masculina ou 100% feminina. Isso é para forçar os partidos a incluírem as mulheres no processo político. E aí o partido, ele entra no processo de disputa das eleições. Ele financia isso com dinheiro de doação de pessoas físicas, ele financia isso com dinheiro do fundo partidário, que é um recurso que os partidos têm direito a receber constitucionalmente para financiarem seu funcionamento, e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um fundo que foi criado para o financiamento público das campanhas. Então, tem 2 fontes de recurso público. Essas fontes são distribuídas para os partidos de acordo com as suas bancadas na Câmara dos Deputados.
Quanto mais cadeiras um partido ocupa, mais dinheiro ele recebe. E também os partidos podem buscar financiamento privado de pessoas físicas. Empresa não pode doar para partido político, tá? Então, os partidos vão compor as suas chapas de acordo com o número de vagas que um determinado estado possui. Então, vamos lá. O estado de São Paulo, por definição, é o estado que possui mais cadeiras, porque é o estado que possui maior população. São Paulo possui 70 vagas, porque a Constituição determina que o estado com maior população tem direito a 70 cadeiras. Então, como São Paulo possui 70 cadeiras, cada partido tem direito a lançar como candidato 150% do número dessas cadeiras. Então, são 70 mais 35. Cada partido em São Paulo pode lançar 105 candidatos. Certo? Cada partido lança 105 candidatos. Todos esses candidatos vão receber um número composto ali de 4 dígitos. Os 2 primeiros são o número do partido e mais 2, que é um número, aliás, 5 números, porque são mais de 5 candidatos, perdão. Vai receber uma chapa ali de 5 números. Vai receber um número, uma legenda com 5 números. Os 2 primeiros são do partido. E os outros 3, um número que é escolhido em convenção partidária. E esse partido vai para a eleição. Cada candidato vai receber uma verba do partido, vai correr atrás de doação, vai pôr recurso próprio e vai obter a votação que obteve. No final, esse partido e os outros 35 partidos que estão no sistema vão obter um número X de votos, que vai ser a soma de todos os votos dos candidatos daquele partido. E também existe a opção para os eleitores de votar na legenda do partido. De votar não em nenhum candidato, mas de votar diretamente no partido. Até aqui vocês entenderam. O partido lança um número de candidatos, mais o número de votos na legenda. Vocês entenderam até aqui? Eu não entendi a parte de não votar no candidato e sim na chapa. Mas daí como que fica? Quando você... Eles elegem, daí a chapa elege para representar? Então, eu já vou chegar lá. Mas vocês sabem que é possível votar na legenda. Por exemplo, eu quero votar no PT, ou no PL, ou no PDT. E assim, eu apoio o Ciro Gomes, eu apoio o Bolsonaro, eu apoio o Lula, e eu quero que eles tenham maioria no Congresso. Mas eu não gosto de nenhum dos candidatos ali, ou eu quero votar no partido. Eu posso chegar na eleição para deputado e digitar 22, ou 13, ou 12. Estou dando os números dos principais candidatos, aqueles que a gente sabe que vão concorrer, né? Eu posso votar em nenhum candidato a deputado, mas eu posso votar na legenda do partido que eu apoio. É um direito do eleitor. No final da eleição, como é que vai funcionar? As urnas vão ser apuradas, vão ser somados todos os votos de todos os candidatos daquele partido, mais os votos de legenda. E aí esses candidatos do partido vão ser organizados numa lista de acordo com a votação que eles receberam. Então vamos lá, vamos imaginar que o partido recebeu 1 milhão de votos. A soma de todos os votos de deputados de um partido deu 1 milhão de votos. Nosso estado, São Paulo, tem ali 70 cadeiras. Esse partido recebeu 1 milhão de votos, num total de 10 milhões de votos. Como é que vai funcionar para a gente chegar no número de cadeiras que esse partido tem direito? Nós vamos dividir o número de cadeiras, que são 70. Perdão, nós vamos dividir o número de votos, que é 10 milhões de votos no total, 10 milhões de votos válidos que houve naquela eleição, por 70.
Isso dá um número de 142.857,14. Então, numa eleição que tem 10 milhões de votantes e 70 vagas, cada vez que o partido obtém 142.857 votos, ele vai obter direito a uma cadeira. Esse é o coeficiente esse é o coeficiente partidário. Não, perdão, esse é o coeficiente eleitoral. Você vai calcular o coeficiente eleitoral. Então, 142.857. Isso para uma eleição com 10 milhões de votantes e 70 vagas. Vamos lá, a gente deu o exemplo que o nosso partido teve 1 milhão de votos, certo? Então, a gente vai dividir esse valor por 1 milhão. Perdão, a gente vai dividir 1 milhão por... Quanto que era o nosso número ali? 142... 142.857. O resultado é 7,000007. Ou seja, o nosso partido tem direito a 7 cadeiras no Congresso. Quem que vão ocupar essas cadeiras? Os 7 mais votados daquele partido. Entenderam? Vamos pensar que o partido B teve 4 milhões de votos. Ele vai ter 4 cadeiras. O partido C teve 1 milhão de votos. Ele vai ter uma cadeira. O partido E teve 800 mil votos. Ele não... Ele vai... Perdão. Ele teve... 800... Peraí, aqui 7 milhões, é isso aí. 7 cadeiras. Então, a gente vai proporcionalmente, de acordo com esse número de 142 mil votos por cadeira, distribuir as cadeiras pelos partidos. Então, pode ser que alguém esteja em um partido, um candidato sozinho, fez 140 mil votos, mas o partido dele não teve outros candidatos, ele não bateu o coeficiente eleitoral, ele não vai entrar. Vamos supor que o 7º colocado do nosso partido, ele fez 15 mil votos, ele vai entrar, e o sujeito que fez 140 mil votos num partido que não fez 142 mil não entra. Então, esse é o sistema proporcional de escolha de candidatos. A gente tem na ciência política, na teoria eleitoral, alternativas a isso, que seria o voto distrital. No voto distrital, você dividiria o território nacional em 513 distritos, porque o Congresso, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados, e cada distrito elegeria um deputado por votação direta. E aí entraria o mais votado de cada região do país. Qual que é o problema do sistema distrital? No sistema distrital, sempre o ganhador é o cara do partido mais forte, do majoritário. E aí você não tem representação de minorias. É difícil pensar que um partido pequeno, que um partido de causas sindicais, que um partido de causas de nicho, conseguiria ganhar um distrito, tendo que concorrer como se fosse uma eleição municipal ali, apenas dentro de uma região pequena. Então, você excluiria minorias que conseguem ali formar partidos pequenos, que conseguem ali colocar 8, 10, 12 pessoas dentro do Congresso Nacional. No Brasil, nós não temos, existe uma disputa para que nas próximas reformas políticas a gente adote um sistema de votação distrital, dividir o país em distritos e cada distrito daria direito a uma vaga na Câmara dos Deputados. Mas nós hoje temos o sistema proporcional. No sistema proporcional, cada partido tem a sua chapa, somam-se todos os votos de todos os candidatos, mais os votos da legenda, depois divide-se o número de vagas pela votação, e o resultado encontrado é o número de cadeiras que o partido vai ter direito a ocupar. Entenderam? Papai. Diga, Vicente. Eu não posso fazer um hambúrguer com a criança que está na geladeira? Entenderam?
Sim, não seria mais fácil só quem ganhou mais voto ganhava? Então, o problema do quem ganhou mais voto ganhar é que, assim, vamos imaginar que o Paraná são 31 vagas para deputado. Para o sujeito conseguir ficar entre os 31, ele teria que fazer campanha no estado inteiro. Porque ele estaria competindo, ele não estaria só fortalecendo a chapa dele, ele estaria concorrendo contra os colegas de partido e ele estaria concorrendo com os colegas de todo o estado. Então, para ele conseguir ficar entre os 30, ele teria que ter uma estrutura de campanha que abrangesse o estado inteiro, e isso ia tornar a campanha mais cara. E quando você torna a campanha eleitoral mais cara, você tende a excluir as pessoas que têm menos dinheiro do processo. Então, assim, essa proposta de simplesmente entram os mais votados, ela também está em discussão no Congresso há muitos anos. É uma variação do voto distrital, ela se chama distritão, em que você transforma os estados em distritos e dentro do distrito entram os mais votados. Agora, imagina, por exemplo, num estado como o Pará, Amazonas, o sujeito ter que viajar o estado inteiro para fazer campanha. Ele teria que ter uma estrutura de campanha igual do candidato ao governo do estado para se eleger deputado. Mas essa distrital aí seria a mesma quantidade de deputados ou diminuiria? Não, não diminuiria, porque assim, a Constituição determina duas regras para a gente saber quantos deputados cada estado possui. A primeira é que o estado com maior população tem um teto de 70 vagas. A segunda regra é que os estados, aí proporcionalmente à população de São Paulo, que hoje é o estado com maior população, você distribui o número de vagas dos demais estados. E quando o estado não tem proporção para chegar assim, e isso vai até o mínimo de 8 deputados. Porque se a gente for olhar ali a proporcional população de São Paulo, vários estados brasileiros teriam 1, 2 deputados. Vamos pensar ali em Roraima, que deve ter 300 mil habitantes. Dentro do eleitorado de São Paulo, que é de, se eu não me engano, 40 milhões. Então, eles teriam que ter 200 mil, daria direito a uma vaga. Só que, para a gente não ter um desequilíbrio entre os estados, você tem um mínimo garantido de 8 cadeiras por estado. Na prática, o que isso gera? Os votos dos estados com menor população, eles têm um valor de população, um valor de representação maior. Um voto em Roraima, um voto em Alagoas, um voto no Amapá, um voto no Acre, vale mais do que um voto no Paraná, do que um voto no Rio Grande do Sul, do que um voto em Minas, do que um voto em São Paulo. Porque, por exemplo, se a gente fosse ali pela proporção do eleitorado, São Paulo deveria ter 120 a 130 deputados e não 70. E em cima disso deveria ser feita a proporção. O Paraná, com 12 milhões de eleitores, ele deveria ter ali 50, 60 deputados e não 30. Na prática, a gente tem com isso um predomínio, um domínio da política brasileira por parte de estados do Norte e do Nordeste. Se olha no mapa do Brasil, você vê aqueles nano-estados do Nordeste, que tem uma população, eles são bem populosos, mas a população é pequena, e do Norte, que por causa da extensão e da floresta também são pouco populosos e pouco povoados. Então, o Acre, com seus 500, 600 mil eleitores, tem 8 deputados, que daria 5 vezes menos que o Paraná, só que a população deles é 20 a 30 vezes menor. Então, a gente tem uma desproporção aí, que é um problema de representatividade e que a gente não tem como mexer isso, não dentro do que vivemos na Constituição atual. Se a gente partir para o voto distrital, o Paraná vai continuar com o mesmo número de deputados, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro vai ficar igual, só que esses estados serão divididos em distritos de acordo com o número de cadeiras. E aí, dentro do distrito, cada deputado tem um voto. E aí, cada distrito teria direito a um deputado.
No sistema atual, a gente tem essa proporção. Então, os partidos recebem votos, e aí você permite que haja deputados das diferentes regiões, porque o cara não precisa ser o mais votado, ele tem que ser o mais votado da região dele. O cara é o deputado mais votado em Londrina, de repente nem tem voto em Curitiba, nem tem voto em Foz do Iguaçu, nem tem voto em Paranaguá, mas por ser o mais votado da região dele, ele fica bem posicionado dentro do partido e colabora para a eleição de mais gente em todo o estado. Eu não sou contrário a esse sistema proporcional, eu acho que ele deveria ser melhor explicado para as pessoas, mas eu, se eu tivesse o poder de redigir uma Constituição, eu faria com que o Brasil tivesse o sistema distrital. Eu acho que as pessoas têm direito a saber quem as representa, porque no sistema proporcional, então, assim, quem que é o meu deputado? Quem que é o deputado da minha cidade? Quem que é o deputado do meu bairro? A gente não tem essa resposta. Porque isso fica diluído em todo o estado, na votação do partido, na votação da região. Então, a gente não tem uma vinculação direta eleitor parlamentar. É o problema do sistema proporcional. Além do fato de que as pessoas não entendem muito bem como que funciona essa eleição. Né? Mas, por outro lado, você garante, com o sistema proporcional, a presença de minorias e de grupos minoritários que, normalmente, num sistema distrital puro, não chegariam ao Congresso. Então, normalmente, o sistema distrital puro ele funciona em países que são bipartidários. Estados Unidos, Inglaterra. Porque, de qualquer forma, o sujeito nos Estados Unidos ou é republicano ou é democrata, então ele concorre dentro do condado dele ali, do distrito dele, como republicano, o republicano contra o democrata. No nosso sistema, o distrital puro, ele dificilmente daria certo. Eu sou distritalista, eu gostaria que a gente tivesse um sistema distrital, mas isso não vai passar tão cedo, não dentro do sistema político brasileiro atual. Aí os caminhos seriam o distritão acabaria com essa questão da proporcionalidade, da gente ter a distorção de um deputado mais votado não assumindo cadeira, mas, por outro lado, forçaria os deputados a fazerem campanha, os candidatos a deputado a fazerem campanha por todo o Estado. E isso encareceria as campanhas. E também racharia internamente os partidos, porque você não teria aquela divisão de trabalho daquele pessoal que é forte na capital, que é forte no interior, que é forte no litoral, e eles se unem, e eles se unindo, um ajuda o outro, porque um cara busca voto em Foz, um cara busca voto em Londrina, outro nos Campos Gerais, outro no litoral, outro no sul, outro em Curitiba, e aí todo mundo fortalece a chapa. Você teria competição entre os grupos dentro do partido, e isso é uma coisa que acaba não sendo muito salutar para o sistema partidário. É perigoso. No fim das contas, todos os sistemas de escolha de parlamentar têm suas vantagens e desvantagens. Eu acho que o nosso, dentro da nossa realidade, é bom. Né? Para a gente chegar ali ao coeficiente eleitoral, que é o número que os partidos precisam atingir para ter direito a uma cadeira, nós levamos em consideração votos válidos. O que é um voto válido? Um voto válido é um voto que é depositado para um partido ou candidato. Então, você vai pegar o total de votos naquela eleição e você vai excluir os votos brancos e os votos nulos. Voto branco e voto nulo não vai para o mais votado. Voto branco e voto nulo não anula a eleição, tá? São dois erros que as pessoas cometem. Pela lei antiga, os votos em branco iam para o partido com mais votos, porque se entendia que já que a pessoa está se abstendo, ela está concordando com a maioria. Mas isso já desde 1996, há 2006, 2016, há 26 anos atrás, não está mais em vigor. Tanto o voto branco, que é aquele voto em que a pessoa diz, não quero saber dessa porra, quanto o voto nulo, que em teoria o voto nulo é a pessoa preencheu errado a cédula, a pessoa digitou errado o número, mas pode ser considerado um voto de protesto. Esses votos não importam para a formação de bancada.
Eles não entram na conta do coeficiente eleitoral nem do coeficiente partidário. Eles não vão para o candidato a presidente, deputado, prefeito mais votados. Eles simplesmente saem da conta. Aquelas pessoas não votaram. Desculpa. Fecha a porta. Desculpa. Fecha a porta! Tem uma criança pulando ali na cozinha, acho que se queimou com a panela. Nem liga. Não, estou trabalhando, ele está fazendo barulho. Tá? Então, voto branco e voto nulo não entra em conta de eleição. Tem todo ano em eleição, vocês já devem ter recebido essa informação, essa notícia, de que, se todo mundo anular o voto, a eleição é anulada. Se 50% mais um dos eleitores anularem seus votos, aquela eleição é nula. Já ouviram essa conversa? Já, principalmente que é o mais votado. Então, na lei eleitoral antiga, ia para o mais votado, isso já há quase 30 anos não acontece mais. E o voto nulo não anula a eleição. Se a maior parte dos eleitores anularem os seus votos, a eleição está anulada. Não. O que a lei eleitoral diz é que se uma urna receber 50% ou mais de votos nulos, aquela urna está impugnada. Mas quando a lei eleitoral fala em voto nulo, ela não está falando de voto nulo no sentido da pessoa digitar número de candidato que não existe. O voto nulo é aquele que fica aprovado, que foi obtido com compra de voto. O voto nulo é aquele que as pessoas foram obrigadas, que as pessoas foram coagidas a votar. Então, votos que não são válidos no sentido de que eles não foram regularmente obtidos. Compra de voto, ameaça, suborno, erro. Então, situações de ilegalidade. Quando mais de 50% de uma eleição for composta por votos que foram obtidos por compra de voto ou por ilegalidade, abuso de poder político, abuso de poder econômico, aí, nesse caso, a eleição é nula. Mas não é porque votou nulo, é por causa do termo nulo, as pessoas confundem. E aí, normalmente, aqueles candidatos que estão para perder a eleição, que querem tirar a legitimidade do processo, espalham esse boato. Esse boato é mais velho do que respirar, mas é boato. Se chegar numa urna, 99% dos eleitores anularem seus votos e só um votar, só aquele sujeito que recebeu o voto vai ser eleito e foda-se. Vamos partir para uma eleição e 100% dos eleitores, 99% dos eleitores resolveram anular voto. O 1% que votou vai decidir a eleição. Votar em branco e votar em nulo. Votar em branco, você está dizendo, eu não quero votar em nenhum desses sujeitos. Votar nulo, você está dizendo que você não sabe digitar e digitou errado. Mas, politicamente, é um ato nulo. Não tem nenhum efeito, não vai anular a eleição. Não vai deixar de botar o deputado na cadeira dele, de botar o senador na cadeira dele, o prefeito, o presidente. Tá? Isso é lenda, isso é uma coisa que rola há muitos anos e que é sempre bom esclarecer para evitar mal entendido, porque sempre tem o candidato ou o tio que compartilha notícia de WhatsApp, que espalha essa conversa de que votar nulo, se todo mundo se juntar e votar nulo, a gente não vai ter vamos ter novas eleições e aqueles candidatos que foram candidatos não poderão concorrer. Você ia falar, Ellen? Eu abri sem querer, professor. Tá. Isso não existe, tá? Se 50%, se mais de 50% anular o seu voto, isso significa que menos de 50% vai escolher os eleitos. Simples assim, tá? Então, a Câmara é composta por meio do sistema proporcional. Os partidos precisam lançar 70% de candidatas ou candidatos de um sexo.
Você não pode ter chapa exclusivamente masculina ou exclusivamente feminina. E os senadores são eleitos por votação, por votação majoritária. O mais votado entra. Como temos 3 vagas por estado, independente do tamanho da população do estado, 3 vagas por estado, e o mandato dos senadores é de 8 anos, então, a cada 4 anos, nós elegemos 1 ou 2 senadores. Numa eleição geral é uma vaga, na outra eleição são 2. Isso, toda eleição você renova. Então, a Câmara, a gente renova 100% dela nas eleições gerais, e o Senado, alternadamente, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. Tá? Então, vamos voltar ali para a Constituição. O Senado é o artigo 46, né? Peraí, volta aqui. Então, o número total de deputados, bem como a representação por Estado e Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo seus ajustes necessários no ano anterior à eleição, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, você parte proporcionalmente a São Paulo, que parte de 70, e aí você, proporcionalmente a São Paulo, vai reduzindo o número de deputados até chegar em 8. Aí todo mundo que tem a população proporcionalmente menor a 8 vai receber 8. Os territórios, nós não temos mais territórios no Brasil, cada território receberia, em tese, se existissem ainda, 4 deputados. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, o mais votado entra. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa, ou seja, da Câmara e do Senado, e das suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Então, nós temos, após as eleições, o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Algumas matérias que são votadas em Brasília são de competência do Congresso Nacional. Isso significa que Câmara e Senado votam juntos essas matérias. Outras matérias são competência da Câmara, outras matérias são competências do Senado. Quando a gente diz que é uma competência do Congresso Nacional, significa que as 2 casas precisam votar. Normalmente, os projetos de lei nascem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é a casa propositora, até porque é a que representa a vontade popular, e o Senado tem uma característica de casa revisora. São políticos mais velhos, são políticos que estão diretamente ligados aos seus estados, são políticos que já foram deputados ou governadores, e esses políticos, até pela sua experiência, eles recebem os projetos votados na Câmara, fazem as adequações políticas desses projetos e, quando resolvem alterar o projeto que foi votado na Câmara, esse projeto alterado volta para a Câmara. Se a Câmara votou um projeto, mandou para o Senado e o Senado concorda, ele é votado como está e segue a sua tramitação. Já vou falar de tramitação de projeto de lei. Se o Senado muda o que a Câmara votou, ele devolve para a Câmara apreciar de novo o projeto. Nisso que muitas vezes projetos de lei demoram muitos e muitos anos nesse vai e vem de Câmara e Senado para serem transformados em lei. Então, a gente começa aqui das atribuições do Congresso Nacional. E aí cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, salvo nos casos que estão aqui excepcionados, dispor sobre todas as matérias de competência da União. A gente já vai ver isso depois, porque são muitas as matérias de competência da União. Especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado.
Então, parando aqui. 1 e 2. Toda questão de financiamento do Estado é de competência do Congresso Nacional. O plano plurianual seria o planejamento estratégico do Estado. PPA é a lei orçamentária, onde o Estado faz o acompanhamento da situação do país e traça planos para o futuro. Então, nós estamos com essa situação educacional, essa situação de infraestrutura, essa situação de funcionalismo, essa situação de segurança, e queremos chegar no futuro a um Estado melhor. A partir do plano plurianual, é elaborada a Lei de Diretrizes Orçamentárias todo ano, a LDO. Quem que faz a LDO? O presidente da República propõe a LDO todo ano. Em cima disso, o Congresso Nacional vota a lei orçamentária, o orçamento do ano. E com o orçamento que o presidente da República governa. Isso vale também para prefeitos e vale para governadores. Então, existe uma lei de diretriz orçamentária. A lei de diretriz orçamentária, ela é feita no ano da eleição. Ela fica valendo para o próximo mandato, sempre. E, a partir da lei de diretriz plano plurianual, ele é sempre feito no ano da eleição, PPA. Em cima disso, em cima das metas do PPA, o Congresso elabora a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e em cima da Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborado o orçamento ano a ano. Tá? Então, o presidente da República é controlado pelo Congresso Nacional, em primeiro lugar, como? Por meio do orçamento. Presidente que não tem maioria no Congresso não recebe verba para executar, execução de orçamento, porque não recebendo verba, não consegue implementar plano de governo. O Bolsonaro compôs com o Centrão. O Lula se vendeu para o PMDB. O Fernando Henrique se vendeu para o PFL. Todo presidente da República precisa fazer acordo para se tornar majoritário, ou ele não governa, porque cabe ao Congresso Nacional elaborar orçamento. E é impressionante que as pessoas não sabem disso. E aí tem um monte de bolsonarista hoje, como tinha um monte de petista anos atrás, decepcionados. Porque, o Lula se vendeu para o PMDB. Meu Deus, o partido de esquerda se vendeu para o Centrão. Meu Deus, o Bolsonaro está negociando com o partido do Centrão que é corrupto. Falou que ia acabar com a corrupção e está negociando com o Centrão. O Lula falou que ia fazer o socialismo e está negociando com o partido do centro. Existem duas alternativas para um partido em eleição. Ou ele consegue, com a coligação dele, com os partidos que são ideologicamente alinhados a ele, fazer maioria, ou ele vai ter que negociar, caso contrário, não governa. É simples assim. Nós tivemos 2 presidentes da República no Brasil que não jogaram esse jogo e que não abriram mão dos princípios de governo que eles tinham para negociar com o Congresso. O primeiro deles se chamou Fernando Collor de Mello. A segunda, Dilma Vana Rousseff. Vocês sabem o que aconteceu com os dois, não sabem? Sabem? É uma pergunta mesmo. Como, professor? O que aconteceu com a Dilma e com o Collor? Eu me recordo.
Impeachment? Ai, sim, Você verdade. lembra do impeachment? O impeachment da Dilma, assim, Então, do Collor eu não me lembrava. do Collor você não era nem nascida. O Não. impeachment do Collor foi em 92. Imagino que você não era nascida. Mas tanto Dilma quanto o Collor foram acusados de corrupção. No caso, a Dilma não foi acusada de corrupção, ela foi acusada de manobras orçamentárias inconstitucionais. O Collor foi acusado de corrupção. O julgamento deles foram julgamentos políticos, porque o julgamento do presidente da República é feito pelo Congresso Nacional. Então, nós nunca saberemos se Dilma, de fato, se ela de fato cometeu lá, como é que eles falavam? As pedaladas fiscais. Nós nunca saberemos se o Collor roubou, porque o julgamento deles foi feito pelo Congresso Nacional. Eles foram julgados pelo Senado. Mas os dois caíram, não foi nem por corrupção, nem por pedalada fiscal. Os dois caíram porque eles não constituíram coalizões governamentais fortes no Congresso. O nosso sistema presidencialista não permite governo de minoria. Simples assim. Porque o sistema, as leis de distribuição de tributos e as leis orçamentárias são competência do Congresso Nacional. Então, o presidente que não se alinha ao Congresso simplesmente não recebe orçamento para executar. E na medida em que ele tenta bloquear temas que são de interesse do Congresso, ele perde governabilidade, perdendo governabilidade, ele não governa e ele é retirado da cadeira. E nós tivemos 2 presidentes que tentaram fazer isso e os 2 caíram, certo? O nome desse sistema, nós somos presidencialistas oficialmente e nós vivemos um sistema que os cientistas chamam presidencialismo de coalizão. E o que o presidente tem para oferecer para um partido, para que um partido o apoie? Ele tem a oferecer 2 coisas. Primeiro, a presidência da República detém mais de 60 mil cargos em comissão, cargos de livre indicação. E o presidente da República detém o poder de nomear ministros de Estado. Cada ministério, além dos seus cargos de livre provimento, ele tem o poder de realizar licitações para comprar os insumos da sua competência. Então, o Ministério da Educação faz licitação para comprar livro didático, faz licitação para contratar professor, faz licitação para contratar sistema de EAD, faz licitação para distribuir verba de alimentação, de merenda, faz licitação para fechar com as escolas que vão participar do ProUni, do FIES. O Ministério de Infraestrutura contrata empreiteira, compra cimento, compra material de construção, aluga caminhão, aluga, sei lá, licitações de grandes obras. Todos os ministérios realizam grandes licitações. E tem um quadro de pessoal político que é de livre indicação do ministro. E, além disso, os deputados têm direito, como deputados, a emendas parlamentares. O que são essas emendas parlamentares? É uma verba que vem carimbada do orçamento para que o deputado gaste com obras públicas, serviços públicos, saúde pública, metade das emendas parlamentares são para a saúde, nas suas bases parlamentares. Então, todos os deputados têm direito a executar projetos de política pública com dinheiro da União nas suas bases. O presidente da República tem 2 instrumentos para conquistar maioria no Congresso, que é a distribuição dos ministérios, para que os partidos que o apoiaram na eleição, ou que passem a apoiá-lo depois, tenham ali um instrumento de arrecadação e também de implementação de políticas públicas.
Ah, fulano é é o ministro da infraestrutura que faz as obras acontecerem. Logo, fulano é candidato a um governo de estado. Fulana é a mulher que manja de energia e que manja de gestão. Logo, fulana é candidata a presidente. A Dilma era ministra de Minas e Energias do governo Lula. E também o lado corrupto da coisa, porque aí todos os desvios de corrupção vão para o bolso daquele partido. E tem a questão das emendas, porque os deputados têm direito a essas emendas, mas quem executa o orçamento é o presidente. Então, quando um determinado partido se vira contra o presidente não autoriza a execução das emendas parlamentares. E aí, aquele deputado não leva a escola nova, o viaduto, a ponte, a obra para a base eleitoral dele. Ele não levando obra para a base eleitoral dele, ele não se reelege. Então, a gente tem um sistema em que o presidente da República fica na mão dos partidos. Por que isso acontece? Porque a nossa Constituição foi escrita para um regime parlamentarista. Nossa Constituição era para ser parlamentarista. Num presidencialismo como o americano, quem define orçamento é o executivo. Num regime presidencialista tradicional, quem define orçamento é o executivo. No Brasil, você tem o presidente que depende do Congresso para executar orçamento. Então, na prática, se você não cooptar o Congresso e você só vai cooptar o Congresso distribuindo o que a presidência tem, e o que a presidência tem é ministério, cargo e a possibilidade de não pagar emendas. Por isso que todos os presidentes da República da história precisam fazer acordos que não agradam às suas bases. O Bolsonaro está negociando com o Centrão, como o Lula negociou com o Centrão, como o Fernando Henrique negociou com o Centrão, o Collor não negociou, caiu, a Dilma não negociou, caiu. E eu dei toda essa fala só para chegar aqui no 48, 1 e 2 e para falar que, da forma que o Congresso Nacional controla o orçamento, ele inviabiliza o sistema presidencialista, com pelo menos a expectativa que as pessoas têm do sistema presidencialista. Sabe, o Lula eleito presidente não vai transformar a sociedade brasileira e caminhar para uma sociedade mais justa e igualitária e romper com o sistema constitucional. O Bolsonaro não vai bater no peito e acabar com a corrupção. Porque eles não querem? Não, porque o sistema constitucional não permite. O único jeito de um presidente no Brasil fazer mudanças substanciais é se ele sozinho, o partido dele, da coligação dele, eleger mais de 300 dos 500 deputados. Só que como a eleição presidencial no Brasil e a eleição de deputado federal, aliás, ela segue uma lógica muito do interesse local, o deputado estadual e o deputado federal são os deputados da região, são os caras que trazem obra, são os caras que têm ligação com as bases locais, são os caras que têm ligação com os prefeitos. É muito, mas muito difícil que a gente consiga ter uma transformação de fato do país pela via da eleição. Ah, os eleitores do Bolsonaro estão decepcionados porque ele se alinhou ao Centrão e não fez o que prometeu. Na verdade, os eleitores do Bolsonaro não conhecem a Constituição. Ah, os eleitores do PT se decepcionaram com o loteamento de cargos e com a não implementação de uma social-democracia de caráter socialista. É porque esses eleitores não conhecem a Constituição. Nenhum presidente no Brasil, no sistema constitucional vigente, tem poder para mudar sistema. Porque para você governar, você precisa controlar Congresso. E para você controlar Congresso, você precisa fazer acordo. O Lula, no primeiro mandato dele, ele, ao invés de entregar, de negociar com os partidos do centro, o que ele fez? Ele passou a comprar apoio no Congresso, o chamado mensalão. Ele pagava uma mesada para os deputados que votassem de acordo com os interesses do governo.
Mas para ele pagar o mensalão, ele não estava pagando do bolso dele, ele estava pagando de desvio de verba em licitação. Vocês entenderam que o buraco é mais embaixo? Sim, é bem complexo. Que é mais complexo do que a discussão política da imprensa nos faz acreditar. A gente às vezes pensa que falta vontade política, que o cara trai os ideais. Não é, ele não tem poder para fazer sem negociar. Sabe, essa aula eu falo tanto para o petista desiludido quanto para o bolsonarista desiludido. A questão da quem só se ilude quem acredita em mentira. O Bolsonaro, falando do Bolsonaro, porque ele é o atual presidente, né? Ele se elegeu 4 anos atrás achando que ele ia conseguir governar com bancadas temáticas. Que ele ia juntar o pessoal do agronegócio, da segurança pública, os evangélicos, e que somando isso, ele conseguiria maioria no Congresso. Só que o Congresso funciona por partido, porque é pela votação do partido que se distribui a verba para o cara se reeleger. Ele chegou lá com um partido que ele alugou, que era um partido de aluguel, que era o PSL. Metade dos deputados do PSL já traíram antes mesmo dele tomar posse. E aí ele entrou para ser presidente com uma bancada de 30 deputados. Para você aprovar um projeto de lei, você precisa de maioria simples. Para você emendar a Constituição, 3/5 dos deputados. Ele tinha 30. Por que o Paulo Guedes não fez nada do que prometeu? Por que o Bolsonaro não conseguiu liberar a arma? Por que o Bolsonaro não conseguiu proibir aborto? Por que o Bolsonaro não conseguiu fazer o discurso conservador dele de eleição? Porque ele tinha 30 dos 500 deputados. Mesma coisa vale para o Lula e para a Dilma nas eleições anteriores. O PT e os partidos aliados tinham 100 deputados. Como é que ele vai fazer reforma agrária? Como é que ele vai liberar aborto? Como é que ele vai controlar a imprensa? Como é que ele vai fazer controle de capitais? Como é que ele vai fazer reforma da CLT para aumentar a proteção trabalhista às custas do empregador? Que eram as promessas históricas do PT. Como é que ele vai parar de pagar dívida externa? Ele tem 100 de 500. Com 100 de 500 no Congresso, você não governa. Se você não fizer acordo com mais 200, você perde o cargo. Então, todo mundo no sistema constitucional brasileiro precisa fazer negociação. E essa negociação é complicada porque a gente tem mais de 30 partidos. Então, você não forma coalizão. Você tem que negociar no varejo. São 30 lideranças que precisam fazer acordo para o Congresso andar. Tá certo? Pessoal, estamos aí com 1 hora de aula. Eu vou seguir explicando o sistema político na prática na semana que vem, que é a nossa última aula. Eu vou encerrar a nossa gravação aqui e a gente termina a aula, tá bom? Eu vou pôr essa aula no YouTube, lanço o link lá no grupo e espero que a galera que não assistiu a aula depois assista, porque até pelo fato de termos apenas 2 alunos em aula, muito do que eu falei hoje vai cair na prova, tá bom? Então, meninas, obrigado por comparecerem. Boa noite para vocês e a gente se vê na próxima aula. Valeu, Obrigada, abraço, até mais. Boa noite. Boa noite.